Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. Live do nosso querido Centro Espírita em Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe. Que possamos ir mais essa noite, unir os nossos corações a Jesus. Unir também os nossos pensamentos a todos os grandes espíritos trabalhadores da nossa casa tão amada, o nosso Centro Espírita, Nair Montes de Castro. Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos dar continuidade, já estamos chegando ao final do livro, e a leitura do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. E para quem não lembra, André Luiz já está trabalhando e já está crescendo espiritualmente naquela colônia de tanto trabalho, de tanto amor, de tanta ajuda. E, pelo que nós vamos perceber hoje, um ano inteiro se passou com ele na disciplina do serviço silencioso, no serviço fraterno. E vamos ver o que ele acabou crescendo, né? Acabou adquirindo de ensinamentos naquele coração tão próspero. Vamos falar também um pouquinho, na verdade bastante até, sobre a relação da sua mãe, a mãe de André Luiz, com o pai de André Luiz. Vocês devem lembrar, né? Que a mãe de André Luiz já está num nível bem evoluído. Enquanto isso, o pai encontra-se nas trevas, encontra-se no umbral, junto de duas companheiras da Terra, onde ele criou laços assim nem um pouco fraternos. Então os três vivem numa espécie de simbiose, né, num parasitismo, onde, de alguma maneira, algo tem que ser feito para corrigir essa situação. E a leitura desse capítulo vai ser exatamente isso. O planejamento da mãe de André Luiz para tentar ajudar esses três espíritos em conflito. Antes de iniciarmos, vamos dar aquela olhadinha de sempre para ver quem está aqui conosco. Pessoas vão chegando devagarzinho. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Grande abraço, torcendo bastante pelo seu Fluminense, hein? Não sou daqueles que torcem contra o Fluminense, não. Socorro, tudo bom, Socorro? Um grande beijo para você e manda um beijo especial para seu Carlos, estou com saudade dos dois. Albertinho, meu irmão, muita saudade de você. Deus quiser, amanhã a gente vai se ver na nossa reunião de quinta-feira. Sônia Maria, tudo bom, Sônia? Muito boa noite para você. Sônia sempre aqui conosco. Palmira também, né, Palmira? Muito boa noite. Bem-vinda à nossa reunião de quinta. Edson, tudo bom, Edson? Muito bem-vindo também. Espero que vocês estejam aproveitando, tanto quanto eu estou aproveitando a leitura desse livro, que, na verdade, é um grande aprendizado para o meu espírito. Marisa, tudo bom, Marisa? Super beijo para você, espero que você esteja muito bem. Denise, tudo bom, Denise? Beijão para você também. Amanhã, se Deus quiser, estou com a sua filha. Ana Carla, tudo bom, Ana Carla? Muito boa noite. Oi, Doriane, tudo bom, Doriane? Boa noite para você, bem-vinda. Rosiane Bezerra, tudo bom? Bem-vinda também, ótima noite para você. Eu acho que já dá para a gente ir iniciando, né? As pessoas vão chegando devagarzinho e vão acompanhando a nossa introdução e depois a leitura do livro propriamente dito. Então, o que eu pensei em a gente conversar hoje na nossa introdução? Porque, como a gente já antecipou um pouquinho, a mãe de André Luiz tem uma grande missão pela frente que ela já está bolando e já vai colocar em prática. A gente vai ler daqui a pouco. E a missão dela é construir, reformular uma família carnal, onde ela vai reencarnar, e o pai de André Luiz também vai reencarnar, os dois vão casar novamente, e os dois serão os genitores das duas almas, das duas senhoras
que estavam envolvidas tão drasticamente com o pai de André Luiz, né? Então eles vão criar um novo núcleo familiar e dentro dessa proposta da família, que é onde nós temos a maior chance de acertar, porque Jesus, né, já falou através das palavras de Pedro, na segunda carta de Pedro, que o amor cobre uma multidão de pecados. E nada mais forte que esse laço familiar, que esse amor familiar. Então, às vezes, espíritos que vêm em conflito, que tinham rusgas, problemas no passado, quando renascem na mesma família, apesar de ser difícil, a gente sabe, muitas das vezes a gente percebe que as relações familiares são tensas e intensas, mas ao mesmo tempo elas são muito repletas de laços afetivos, desse amor. E nada mais forte do que o amor. O amor, eu vou repetir, cobre uma multidão de pecados. E aí eu fico sempre pensando, né? Porque temos uma mãezinha extremamente evoluída, mas que vai casar com um homem nem um pouco equilibrado, espiritualmente falando. É claro que ela tem um projeto de família, um projeto de educação espiritual, de educação moral, mas nem sempre as coisas caminham na direção que nós planejamos no plano espiritual. E vamos imaginar, então, que o pai de André Luiz, nessa nova existência, perceba que esses espíritos que vão nascer como suas filhas não são agradáveis ao seu psiquismo e obrigue a sua esposa a abortá-los. Coisa que é extremamente comum, né? No passado, principalmente, muitos maridos obrigavam as esposas a abortar. Eu lembro, né? Eu devia ter uns 4 aninhos e eu tinha uma professora no jardim de infância. Uma das mulheres mais doces que eu conheci, uma pessoa muito do bem. Muito, muito, muito do bem. E eu lembro também que minha mãe contava a história, não eu com 4 anos, eu já um pouquinho mais velho, que ela era apaixonada por crianças, mas o marido dela nunca permitiu que ela chegasse ao final de uma gravidez. Toda vez que ela engravidava, ela era obrigada a abortar. E para ela era uma frustração, uma dor profunda. E aí eu fico imaginando o drama familiar. E vamos supor que isso venha acontecer com a mãe de André Luiz e seu pai, nessa nova vida. Essas duas mulheres que de alguma maneira concordaram também em nascer nessa família e tentar reestruturar essas emoções tão desequilibradas, né? Buscar o perdão, buscar o aparar das arestas, elas recebem esse golpe tão duro que é o aborto. Como vocês acham que vai ser a reação delas ao retornar ao plano espiritual? De revolta ou perdão? Muito provavelmente uma revolta maior do que elas possuíam nessa fase que eles estão vivendo ainda no plano espiritual. Lembrando que nós estamos conjecturando, nós estamos imaginando essa decisão equivocada de um marido desequilibrado obrigando a mulher a abortar. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é um momento oportuno de conversarmos sobre as obsessões. O que seria a obsessão? Por definição, mais ou menos, seria o domínio que um espírito tenta exercer sobre outro espírito. Tá? Então, eu estou aqui encarnado, tenho um espírito desencarnado que não gosta de mim e ele, de alguma maneira, está querendo me prejudicar. Então, a maneira formal da gente explicar seria o domínio que esse espírito quer exercer sobre mim. Então, de alguma maneira, tentando jogar para mim pensamentos ruins, né? Sensações ruins,
E a gente sabe muito bem que muitas das vezes estamos na rua, estamos na casa de alguém, dá uma irritação. A gente vê nitidamente, olha, isso não sou eu que estou sentindo isso. É como se eu estivesse percebendo uma emoção externa que estivesse entrando aqui no meu ser. Né? Essa mais ou menos seria uma das definições de obsessão. Claro que eu, encarnado, também posso obsidiar um desencarnado. Desencarna alguém que eu odeio profundamente e eu fico desejando mal, eu fico querendo mal. Vocês acham o quê? Que o encarnado não tem força magnética, força psíquica para prejudicar alguém? Também vai ter. Tem de encarnado para encarnado. Então são relações humanas desequilibradas, tá? Seja de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado ou encarnado para encarnado. Tem essas 4 situações aí. E aí, Kardec, ele acaba criando 3 tipos, definindo 3 tipos de obsessão. A primeira, e a mais simples de toda, é a obsessão simples. Né? Kardec traz esse nome justamente para a gente tentar entender o primeiro passo dessa relação desequilibrada entre 2 ou mais seres. A obsessão simples. Então, o que seria essa obsessão simples? É o pensamento chegando na gente, uma sensação ruim, uma aproximação desequilibrada, onde de alguma maneira nós vamos perceber isso, seja nos nossos pensamentos, na nossa mente, ou somatizando no nosso corpo físico. Muitas das vezes temos algumas doenças e que não têm origem no nosso espírito. São percepções de outros espíritos. São influências de outros espíritos, melhor dizendo. Como assim, Leco? Eu não entendi. Tem uma história que uma vez eu ouvi que foi bem interessante. Eram 2 jovens muito amigos. E eles estavam sempre na noite, boêmios, e eram, assim, muito próximos um do outro. Um deles acabou tendo tuberculose e desencarnou. Depois de um certo tempo, aquele que estava encarnado, que continuou encarnado, acabou adquirindo uma tosse estranha e quando foi ao hospital, teve lá uma radiografia, não sei nem se é radiografia que faz esse tipo de exame, desculpa a minha ignorância, e estavam lá as manchas no pulmão, como se ele estivesse com tuberculose também. A mãe dele era muito espírita, levou ele num centro espírita, ele começou a tomar passe, fizeram uma desobsessão. Quem foi que apareceu nessa reunião de desobsessão? O espírito do amigo dele. Não que ele quisesse o mal daquele que ficou na Terra, mas eles eram tão próximos que de alguma maneira ele se aproximou muito dele justamente para continuar com o convívio, continuar com as noitadas, continuar com as farras, com a bebida, com o cigarro, porque de alguma maneira ele absorvia essas energias daquele companheiro que continuou encarnado. E quando a radiografia foi batida lá dele, né? O pulmão estava limpinho, mas eles estavam pegando o pulmão do espírito desencarnado. Era uma obsessão. Então, essa seria uma maneira da gente explicar mais ou menos que não é só uma questão mental, de pensamento. Muitas vezes nós vamos ter questões físicas. Nós vamos somatizar essas energias estranhas. Tá bom? E aí, a gente pode imaginar que o nome é simples, mas nem sempre a reação no nosso corpo, a reação no nosso psiquismo é tão simples assim. Quantas síndromes do pânico, na verdade, não são também alguns desdobramentos de ações obsessivas? É como se você estivesse tranquilinho e aí, de repente, chega lá aquele espírito que tem um certo problema conosco.
A gente não consegue perceber objetivamente que ele chegou, mas nos dá uma sensação tão horrorosa que, de alguma maneira, vem um horror terrível e a gente vai achar que vai morrer, a gente vai achar que vai ter um ataque do coração. Quem já teve síndrome do pânico sabe. Quer dizer que toda síndrome do pânico é causada por um agente obsessivo? Não. Lógico que não. Mas não podemos descartar que algumas também sejam causadas. Tá? Ah, Leco, mas as minhas eram terríveis, tal. Você está dizendo que isso é simples? Simples é só o nome, por ser a primeira. Tá? Não quer dizer que a obsessão simples não seja extremamente cruel e dolorosa. Perfeito? Só para a gente entender isso. O tempo vai passando e muitas das vezes esse convívio com o nosso obsessor, né, essa afinização mental com ele, que não é porque é o nosso inimigo, não é porque nos quer mal, quer dizer que a gente não esteja afinizado com ele. Muitas vezes nós temos uma afinidade, seja através da culpa, seja através dos comportamentos equivocados também, que é enorme. E o que era simples começa a ficar muito complexo e começa a agir na nossa cognição, no nosso pensamento, na nossa forma de pensar, nossa forma de ver o mundo, nossa forma de entender as coisas. E aí Kardec começa a definir essa segunda fase, esse segundo tipo, como a obsessão por fascinação, como se a pessoa começasse a ficar fascinada. É um passo seguinte. Nem toda a obsessão simples vai chegar na fascinação, mas muitas chegam. E aí a pessoa começa a perder o senso crítico, né? Começa a falar algumas coisas, assim, pô, esse cara não tem noção nenhuma do que está falando, né? E realmente é isso, porque ele está tão, às vezes, afinizado, acoplado com o espírito, e que a mente dele já não está mais, de alguma maneira, fluindo equilibrada, já está muito misturada com esse agente estrangeiro. Tá bom? E o terceiro nível, e mais uma vez, não quer dizer que você vai do primeiro obrigatoriamente passar para o segundo, e do segundo obrigatoriamente passar para o terceiro, mas existe esse passo, primeiro, segundo até o terceiro, e que Kardec define esse terceiro tipo como a possessão. Na verdade, a possessão, ele muda o nome porque o ser possesso parece que é o ser que não está mais no controle da própria vida. E os espíritos e o Kardec disseram que não é bem assim. Sempre nós temos o controle. Então ele mudou o nome de possessão para subjugação. E o que significaria a subjugação é quando a pessoa já perdeu totalmente o controle, totalmente entre aspas, que a gente sabe que lá dentro tem o espírito da pessoa e que esse espírito é capaz de resolver ainda, né? Mas de alguma maneira ele perdeu muito da sua capacidade de raciocínio, de controle corporal. Então a gente vê nitidamente aí algumas pessoas que vão chamar de possessas com esse tipo de drama. Então, por exemplo, que é muito importante a gente abordar isso de uma maneira mais bíblica. Será que no Novo Testamento nós temos esses três casos, essas três situações descritas? Nós temos. A primeira, por exemplo, a obsessão simples, tem uma situação onde Jesus estava conversando com Pedro e Pedro chega para Jesus e diz: Jesus, você é o cara, você é o Messias, você é o nosso Salvador. Você faz coisas tão maravilhosas, mas olha onde você está fazendo. Você está fazendo aqui em cidades muito pequenininhas. Vamos para Jerusalém e quando você realizar esses milagres lá em Jerusalém, todos vão ver que você realmente é o escolhido. É aquele das profecias. É o Filho de Deus vivo aqui na terra. E aí Jesus, muito educadamente, fala: Pedro, ainda não é meu tempo de ir para lá.
pois na hora que eu chegar em Jerusalém, vamos ter um problema muito sério. Eles vão me matar. Não fala com essas palavras, mas ele deixa bem claro isso. E aí Pedro imediatamente diz: então, Jesus, você nunca vai para Jerusalém, porque você não precisa morrer, você precisa estar vivo. O que Pedro, nesse momento, quando fala isso, ele passa para Jesus? Jesus, olha só, rompe com a sua missão. Não vai para Jerusalém, evita essa dor. Só que Jesus sabia que essa era a grande missão dele: sofrer e mostrar para a humanidade, mostrar profundamente para a humanidade que ele era capaz de passar por tudo isso, continuar com a sua fé e perdoar todos aqueles envolvidos. Só que, ao mesmo tempo, era um drama muito grande. E Jesus percebe isso como uma tentação. E Jesus diz para Pedro: afasta-te, Satanás, porque ele vê nitidamente que, apesar dessa palavra de Pedro ter sido uma coisa que na cabeça dele era uma proteção ao mestre, foi uma tentação. Vocês entendem? Quer dizer que Pedro estivesse obsidiado? Não, não quer dizer. Mas vocês acham que, de repente, um espírito muito, muito ardiloso não poderia estar do lado de Pedro e induzi-lo a falar isso justamente para que Jesus desse um passo atrás e fosse: não, eu não vou passar então por essa dor, vou seguir você, Pedro. A gente não sabe, eu sei que Jesus diz: afasta-te, Satanás. Jesus percebeu ali que era o demônio se utilizando do psiquismo de Pedro, tentando, de alguma maneira, tentá-lo. Tá? Então, a obsessão simples é quando a gente capta um pensamento e, de alguma maneira, a gente sai falando, a gente não tem nenhum tipo de bom senso, o freio. Você está na mesa de um jantar e você fala: e aí, pessoal, vamos falar sobre política. É claro que, de alguma maneira, vai dar confusão hoje em dia. E quantos espíritos estão tentando nos obsidiar para que justamente a gente inicie esse tipo de assunto tão delicado hoje em dia? Então, essa é a obsessão simples. A obsessão por fascinação. Será que também temos no Evangelho? Vocês acham que Judas Iscariotes não era um obsidiado nesse nível de fascinação? E todos trabalhando com Jesus, todos vendo o amor que Jesus pregava, o perdão, a paz. Jesus falando diversas vezes: meu reino não é deste mundo. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não podemos misturar. Só que Judas, de alguma maneira, tinha a certeza de que Jesus era o Salvador, era o Messias. Ele viu os milagres, ele sabia que Jesus, bastava um olhar do mestre para que todo o Império Romano se curvasse. Ele tinha essa perfeita compreensão. Só que, ao mesmo tempo, ele entrou nesse pensamento fascinado de que, se colocasse o mestre contra a parede, Jesus ia mostrar realmente quem ele era. Eu não consigo enxergar Judas um traidor, mas Judas colocando Jesus numa situação onde ele tivesse que tomar uma decisão. E a decisão era mostrar para o mundo que ele era o Messias. Só que esse não era o projeto de Jesus. O projeto de Jesus realmente era a mansidão. Por isso que ele se entregou como um cordeiro. Então eu fico imaginando Judas sabendo de tudo, vendo tudo, conhecendo Jesus profundamente, mas durante muitos e muitos dias, muitos e muitos meses, com aquele peso da obsessão, e ele fascinado, ele cego, por mais que ele visse, por mais que ele entendesse que Jesus era manso, ele estava fascinado e ele tinha a certeza de que Jesus iria se mostrar. E o terceiro ponto, a possessão ou a subjugação. Podemos também imaginar Madalena. Na verdade, o Evangelho não é muito claro
Existe muita discussão, mas vamos supor que Madalena realmente seja aquela prostituta que for apresentada no início dos evangelhos e que vários demônios habitassem o corpo dela. Bastou um olhar de Jesus para que ela se libertasse dessa possessão. Quem assistiu a série The Chosen, Os Escolhidos, é muito interessante, está no Netflix. E tem um aplicativo também que dá para baixar e assistir. Na primeira temporada deixa bem claro ali que Maria Madalena era uma prostituta e que ela tinha lá os seus problemas obsessivos, né? Ela ficava às vezes possuída e de alguma maneira dava muito trabalho para diversas pessoas. Repetindo, mas bastou um olhar de Jesus para que aquela legião, porque às vezes não é só um espírito, são vários que estão atrapalhando a vida de uma pessoa, fosse encaminhada. Então a gente precisa ter muito conhecimento, em primeiro lugar, e depois muita fé, muita oração e muito trabalho no bem, para justamente rompermos com os pensamentos ruins, as ideias ruins daqueles que querem nos prejudicar. Mas, ao mesmo tempo, é muito fácil, né, quando a gente rotula aqueles que querem nos prejudicar. Uma vez eu estava numa reunião de desobsessão e veio um companheiro meu de muito tempo atrás. E ele falou tantas verdades sobre mim, e eu fiquei pensando assim, quem realmente é o obsessor? Quem realmente é a vítima dessa relação tão conturbada entre mim e esse espírito? Que muitas das vezes a gente quer colocar a culpa no espírito, né? Ai, ele é terrível, é um demônio. E muitas das vezes nós fizemos tanto mal e que de alguma maneira, de forma atabalhoada, de forma equivocada, eles querem esse reajuste. Então, colocar nos ombros deles também a pecha de demônios é uma falta de caridade enorme que nós estamos fazendo. Temos que enxergar como espíritos ainda todos, tanto nós encarnados quanto eles encarnados, muito equivocados, endividados, e que precisamos urgentemente perdoar e amar uns aos outros. Tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa leitura. Sacrifício de mulher. Um ano se passou em trabalhos construtivos, com imensa alegria para mim. Aprender a ser útil, encontrar o prazer do serviço, experimentando crescente júbilo e confiança. Então, um ano de trabalho silencioso deste nosso querido amigo André Luiz. Até ali, não voltar ao lar terrestre. Você vê que ele está nervoso para voltar, né? Apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração. Às vezes, intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não recebera auxílio adequado, não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros, reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, já muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Você vê que ele já está bem maduro, né? Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Além disso, não obstante desdobrar atividades da regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio, e, no entanto, mantinha-se ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes
a sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrara nos festejos da elevação, tocara levemente no assunto, adivinhando minhas saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite e asseverara não andar longe o dia em que me acompanharia no ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando, cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, sem que visse a realização de meus desejos. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação, com serviço útil. Não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar os pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentames. Elisa é aquela companheira dele, onde ele e ela tiveram uma treta aqui na Terra. Vocês devem lembrar que nós lemos esse capítulo há algumas semanas, né? À medida, porém, que se consolidava meu equilíbrio emocional, intensificava-se-me a ansiedade de rever os meus. A saudade doía fundo. Em compensação, de longe em longe, era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. Está tudo direitinho. Tudo. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tencionava cientificar-me de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação nos sofrimentos morais que lhe feriam a alma sensível comovera-me profundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei-lhe a visita, ansioso de conhecer-lhe os planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto. Mas, surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar a senhora à carne? Por quê? Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata? Que a mãe dele, muito evoluída, qual necessidade teria ela de vir para a Terra novamente? Reencarnar? Mas aí existe sempre um propósito, sempre uma missão que esses grandes espíritos carregam no coração. Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras angustiosa a condição do teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguê-lo, e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um cético de coração, envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. Que fazer, André? Terias coragem de revê-lo em tal situação, esquivando-te ao socorro justo? Se esse projeto de vir para a Terra, reencarnar, não fosse feito, muitas das vezes o mergulho nas trevas do Laerte e das duas irmãzinhas que estavam com ele seria muito mais profundo. Então a gente tem que enxergar a bênção que é estarmos encarnados. E, em primeiro lugar, nunca estamos sozinhos. Sempre existe alguém desencarnado ou encarnado muito próximo tentando nos ajudar nesta vida aqui na Terra. E a gente precisa colocar a mão na consciência e ver que muitas das vezes não saímos de nosso lar para uma missão. Muitas das vezes a gente veio de lugares sombrios, com muitas dores, e que é uma bênção estarmos aqui camuflados nesse corpo de carne, buscando uma nova atitude mental, tentando aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Às vezes eu tenho sonhos e sou levado a lugares assim de tanta dor, e eu percebo nitidamente que eu não sou um visitante ali, que muitas das vezes eu já vivenciei, experienciei aquelas dores. E aí? Vamos querer voltar para esse drama íntimo? Ou está na hora de tentarmos romper com as algemas do passado
e alçar voos novos, né? Essa é a maravilha da vida. Então, toda vez que olharmos as nossas vidas, mesmo às vezes muito complicadas, com muitas dores, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos nesse corpo de carne, porque é uma bênção. Não, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Não duvido. No entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-las aos entes amados? Poderíamos, acaso, residir num palácio relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui. Doravante, reunir-me-ei a Luísa a fim de auxiliar-te, teu pai, a reencontrar o caminho certo. Pensei e redargui. Insistiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar essa contingência? Não, não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Isso é muito bonito, né? Não dá para pegar um espírito que está ainda com pensamentos tão desequilibrados e levar para a luz. É até falta de caridade, porque a pessoa vai ficar cega. Ela vai sofrer com essa mudança. Mas dá sim a pessoa que está num plano evoluído descer e servir. Essa é a proposta da mãe de André Luiz. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, pois, meu filho, e auxilia tua mãe, quando puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral, em trabalho ativo de purgação. Estarei novamente no mundo, em breves dias, onde me encontrarei com Laerte, para os serviços que o Pai nos confiar. Mas indaguei como se encontra ele com a senhora. Em espírito? Não, disse minha mãe em significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra, a semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo à nova situação carnal. Então, todo mundo, de alguma maneira, aceitando essa nova proposta de redenção. Mas isso é possível? E a liberdade individual? Minha mãe sorriu algo triste e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Isso é, compulsórias. Muitas vezes a gente não quer vir para a Terra para encarnar. Mas a justiça divina, ela é implacável. E se tiver no nosso tempo, na nossa necessidade, a gente pode espernear, pode dizer não, mas vamos pegar o elevador e vamos descer para reencarnar sim aqui na Terra. Relativamente à liberdade restrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. É preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Enquanto me perdi em graves pensamentos, continuou ela, retomando as anteriores observações. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam. E, não fosse a proteção divina por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraísse a oportunidade da nova reencarnação. Então, olha o que ele está acontecendo. As duas, de maneira assim muito equivocada e loucas, se pudessem, até impediriam a reencarnação dele. Só que eles criaram uma barreira energética para justamente essa fase tão delicada, que é a fase onde você vai acoplar o espírito ao
ao corpo da mulher, né? Ao útero, e precisa ter uma proteção extra, porque se dependesse dessas moças, nem isso ia acontecer. Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes em mãos dos inimigos? Essas interrogações, meu filho, esclareceu minha genitora, muito calma, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios, antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. E essas mulheres, indaguei, que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu, serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias. Como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo? É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos da lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. Que nobreza essa mulher, né? Reunir no núcleo familiar 3 espíritos com tantos problemas, né? Mas ela tem a certeza de que só o amor cobre uma multidão de pecados. E olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais do que isso. Era mensageira do amparo, que sabia converter verdugos em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Que capítulo bonito, hein? Meu Deus, que capítulo bonito. E semana que vem vamos falar sobre a volta de Laura. E aí, eu gostaria, nessa nossa última fase da nossa live, lembrar mais uma vez a importância da família. E toda vez que estivermos em contato com alguém que de alguma maneira esteja defendendo o aborto, o direito da mulher a acabar com a vida de um ser mais inocente e mais indefeso que é uma criança no seu útero, tentar, de maneira muito educada, de maneira também compreendendo as limitações de cada um, mas modificar esse tipo de pensamento. A família, o projeto mãe, o projeto maternidade é algo sublime, é divino. Não podemos jamais tentar intervir na solução de Deus, que é colocar a oportunidade de nos presentear com a oportunidade de acabar com as dores, acabar com os nossos erros do pecado, justamente no nosso núcleo familiar. Lembremos sempre isso. Nada mais importante do que a família. Não somos, em hipótese alguma, autorizados a intervir nesse projeto de vida. Vamos fazer a nossa prece final? Vamos lá, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos, como de costume. Lembrar de Jesus. Lembrar de José, seu pai. E hoje, principalmente, recordar da sua mãe Maria. Uma jovem que recebeu a missão
de abraçar o médico das almas, nosso modelo e guia, como mãe, devendo educá-lo, devendo encaminhá-lo, mas principalmente dando suporte mental para que ele fortalecesse sempre as suas ideias sublimes. Saber que temos uma mãe que é forte, que é segura, que é amorosa, é uma bênção. E as mães já nascem com esse dom. As mães já nascem com essa força interior. Então, na nossa oração de hoje, precisamos rogar demais para que todas essas mulheres que, de alguma forma, pensam em acabar com a gravidez, caiam em si. A força brotará na hora certa. Que elas não duvidem das bênçãos de Deus. No momento oportuno, a energia da maternidade surge e elas se reconhecerão como os seres mais fortes da natureza. Obrigado, Jesus, e que os nossos pensamentos possam ser levados muito longe e que, de alguma maneira, todas essas mulheres possam compreender que o Senhor estará do lado delas. Obrigado, Mestre. Obrigado, Mãe Santíssima. E, acima de tudo, obrigado, Deus Pai. Graças a Deus. Botando mais água para mim aqui, porque fomos muito abençoados hoje com a visita desses trabalhadores da última hora. Que vocês possam também ter a certeza de que em cada residência alguém foi tocado pelo Mestre e que ninguém está sozinho, ninguém está abandonado. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria Santíssima e, acima de tudo, fiquemos com Deus Pai, que nos ama profundamente. Até semana que vem, pessoal. Grande abraço a todos.